E se as Voyagers não estivessem sozinhas lá fora? E se, depois de 47 anos atravessando o vazio interestelar, elas tivessem encontrado algo que não deveria existir? Em dezembro de 2024, a Voyager 2 transmitiu dados que deixaram a NASA em silêncio absoluto por 3 semanas. Algo cruzou seu caminho, algo que se movia de forma controlada. E quando checaram os dados da Voyager 1, a milhões de quilômetros de distância, em uma trajetória completamente diferente, encontraram exatamente o mesmo padrão. Isso não era coincidência, e definitivamente não era natural. A Voyager 2 foi lançada em 1977, quase meio século atrás. Hoje está a 20,5 bilhões de quilômetros da Terra, tão longe que seus sinais demoram 19 horas para chegar. Viaja a 55 mil km/h através do espaço interestelar, aquela região, além da influência do Sol, onde o vento solar morre e o vácuo cósmico verdadeiro começa. Desde 2018, quando atravessou a heliopausa, a fronteira do sistema solar, seus instrumentos têm medido radiação cósmica, plasma interestelar, campos magnéticos. Dados previsíveis, consistentes, esperados, até 14 de dezembro de 2024. Se este vídeo já está te deixando louco e você quer que eu continue destapando coisas que a NASA evita comentar publicamente, esmaga o like agora mesmo e ativa o sininho. Porque o que vem em 3 minutos, provavelmente você não acha em nenhum outro canal. E eu tenho os dados técnicos para provar. Porque o que o detector de partículas da Voyager 2 registrou naquele dia não fazia o menor sentido. O instrumento PLS, Plasma Science, detectou um spike de densidade de partículas. Um aumento súbito de 340% em íons de hidrogênio e hélio. Como se a Voyager tivesse atravessado uma nuvem densa no meio do nada. Mas aqui está o problema. No espaço interestelar, essas nuvens não existem assim. A densidade do meio interestelar é de cerca de 0,1 átomos por centímetro cúbico. Quase vácuo absoluto. Para ter um spike de 340%, você precisaria de uma concentração localizada. Algo com bordas definidas, estrutura. Nuvens interestelares não têm bordas definidas. Elas são difusas, expandidas, caóticas. Levam milhares de anos-luz para se formar. Mas isso tinha apenas 480 quilômetros de diâmetro, do tamanho de uma cidade. Compacto, geométrico. E havia outro detalhe que o time ignorou inicialmente como ruído instrumental. O campo magnético dentro da nuvem estava invertido. O magnetômetro da Voyager 2 mostrou algo impossível. O campo magnético interestelar, que deveria apontar consistentemente na direção da galáxia, estava invertido 180 graus dentro daquela região. Campos magnéticos não se invertem sozinhos em escalas tão pequenas. Você precisaria de correntes elétricas massivas, plasma superaquecido ou algo artificialmente criado, como um campo de contenção. Mas quando ampliaram a análise temporal... Espera. Porque o que eu vou dizer agora soa como ficção científica, mas está nos telemetria oficial da NASA. A nuvem não estava parada. Estava se movendo. A 61 mil km/h. Na mesma direção que a Voyager 2. Como se estivesse acompanhando a sonda. Como se tivesse esperado por ela. Lembra quando perguntei se a Voyager estava sozinha lá fora? Bem, essa nuvem não só se moveu em sincronia com ela, como desacelerou quando a Voyager passou, como se estivesse fazendo uma varredura. Deixa eu explicar o que isso significa. No espaço interestelar, nada persegue nada. Não há gravidade suficiente para capturar objetos. Não há atmosfera para criar arrasto. Se algo está se movendo na mesma velocidade e direção que você, é porque foi projetado para isso. A Voyager 2 viaja a 55 mil km/h. Essa estrutura estava a 61 mil km/h, 6 mil km/h mais rápida. Rápido o suficiente para alcançá-la em exatamente 14 minutos. E foi exatamente o que aconteceu. O spike de densidade durou 11 minutos e 40 segundos. E durante esses 11 minutos, algo mais aconteceu. A temperatura do plasma subiu de 270 psi para 223 psi. Um aumento de 50 graus. No vácuo interestelar, onde não há fricção, onde não há sol,
como se algo estivesse gerando calor ou energia. Então, 20 segundos antes de a anomalia desaparecer dos sensores, o instrumento PWS, que mede ondas de plasma, captou um padrão. O PWS detectou pulsos eletromagnéticos, não aleatórios, não caóticos, organizados. 3 pulsos. Pausa. 5 pulsos. Pausa. 7 pulsos. Pausa. 11 pulsos. Números primos. Trabalho com análise de sinais há 12 anos. Já vi interferência solar, ruído cósmico, ecos de pulsares. Mas números primos não aparecem naturalmente em sequências eletromagnéticas. Eles não surgem por acaso. Números primos são a linguagem matemática mais universal que existe. Qualquer civilização tecnológica os conhece. São a base da criptografia, da teoria dos números, da matemática pura. E estavam sendo transmitidos no espaço interestelar, em pulsos eletromagnéticos, para uma sonda humana. Mas aqui está onde a história fica verdadeiramente perturbadora. A NASA manteve isso em silêncio por 3 semanas. Não divulgaram, não comentaram. E quando finalmente vazou através de um paper técnico obscuro no Jet Propulsion Laboratory, o motivo ficou claro. Porque não foi só a Voyager 2. Em 19 de dezembro, 5 dias depois, a Voyager 1, a 24 bilhões de quilômetros de distância, viajando em uma trajetória completamente diferente, detectou exatamente o mesmo fenômeno. Mesma densidade de partículas, mesmo campo magnético invertido, mesma sequência de números primos, 3, 5, 7, 11. Como se algo tivesse visitado as duas sondas. Ou talvez, como se estivesse fazendo um censo. Catalogando, mapeando tudo que a humanidade enviou ao espaço profundo. Pensa no que isso significa. 2 sondas, separadas por milhões de quilômetros, trajetórias opostas. E em um intervalo de 5 dias, ambas encontram a mesma anomalia. A probabilidade disso ser coincidência? Astronômica. Literalmente impossível. A menos que algo estivesse deliberadamente procurando por elas. E havia mais um detalhe. Um detalhe que o time da NASA não conseguiu explicar. Nos dados da Voyager 1, a sequência de primos foi diferente. Não 3, 5, 7, 11. Foi 2, 3, 5, 7, 11, 13. Uma sequência mais longa, mais completa. Como se a resposta estivesse sendo refinada, como se estivesse aprendendo. E se não fosse um encontro? E se fosse um primeiro contato intencional? Pensa nisso. Voyager 1 e 2 carregam os discos de ouro. Registros fonográficos com sons da Terra, músicas, saudações em 55 idiomas, imagens da humanidade. São literalmente mensagens em garrafas cósmicas, enviadas para quem, ou o que, pudesse encontrá-las. E agora, 47 anos depois, algo respondeu. Não com ondas de rádio, não com sinais ópticos, mas com a linguagem mais universal do universo, matemática, números primos. A primeira coisa que qualquer civilização tecnológica descobriria foi uma confirmação, uma resposta, uma maneira de dizer: nós recebemos sua mensagem e entendemos. Pensa nisso por um momento. Passamos 70 anos procurando sinais de inteligência extraterrestre através de radiotelescópios apontados para estrelas distantes. E a resposta veio no lugar mais improvável, nas bordas do nosso próprio sistema solar, entregue diretamente às únicas 2 sondas que já saíram dele. Se isso é real, e todos os dados sugerem que é, então não estamos sozinhos, e mais, não somos ignorados. Algo lá fora está observando, mapeando, talvez até esperando. E aqui está o detalhe mais arrepiante. Se essa entidade consegue criar campos magnéticos artificiais de 480 quilômetros de diâmetro, acelerar e desacelerar no vácuo interestelar, e localizar objetos minúsculos viajando a 55 mil km/h no meio da escuridão absoluta. Então sua tecnologia está séculos, talvez milênios, à frente da nossa. Isso levanta perguntas aterrorizantes e fascinantes ao mesmo tempo. Por que agora? Por que depois de 47 anos? Por que esperar até as Voyagers estarem tão longe, tão sozinhas, tão além de qualquer possibilidade de resgate ou observação direta? Talvez porque essa distância era necessária. Talvez porque queriam ter certeza
de que estávamos realmente comprometidos em explorar o espaço profundo, que não desistiríamos, que éramos uma espécie persistente. Ou talvez porque o verdadeiro teste nunca foi sobre tecnologia. Foi sobre coragem, sobre enviar 2 máquinas frágeis para a escuridão eterna e dizer ao universo: estamos aqui e queremos conhecê-los. E agora, o universo respondeu. Somos uma espécie que construiu 2 mensagens em garrafas e as jogou no oceano cósmico. E 47 anos depois, algo recolheu essas garrafas, leu as mensagens e respondeu na única linguagem que ambos poderíamos entender. Não palavras, não sons, mas a matemática pura que governa estrelas, átomos e o próprio tecido do espaço-tempo. Se esta descoberta te fez questionar tudo o que achávamos saber sobre nosso lugar no universo, inscreva-se no canal e deixe nos comentários. Você acha que isso foi um primeiro contato pacífico ou uma catalogação silenciosa antes de algo maior? Porque as Voyagers continuam transmitindo e ninguém sabe o que vem a seguir. E se quiser apoiar investigações mais profundas como esta, considere virar membro do canal. Link na descrição. Deixe uma só palavra nos comentários: contato ou catalogação. Quero ver quantos de vocês estão pensando a mesma coisa. Porque em 2025, as Voyagers vão entrar em modo de energia mínima. E essa pode ser nossa última chance de registrar o que quer que esteja lá fora. A NASA mantém monitoramento 24/7 das Voyagers. Cada bit de telemetria é analisado. E nos próximos meses, se houver uma nova anomalia, saberemos imediatamente. Ou talvez a resposta já tenha sido dada. E agora cabe a nós decidir o que fazer com ela. Porque no final, talvez a pergunta não seja: estamos sozinhos? Talvez seja: estamos prontos para não estar?